gente! Mais um sextou aqui. Uhul! Espera a nossa convidada de hoje, que hoje tem convidada, Jaís. Nós vamos falar sobre liberdade. Você é uma pessoa livre, você sabe o que é liberdade. Vamos descobrir comigo se você é livre, se você está sendo escravo, do que você está sendo escravo, se você realmente é uma pessoa livre. Seja bem-vindo, Eric. Muito tempo que você não aparece aqui, hein? Do teu amor, nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus vem me abraçar. E aí, Eric, já me contando aí, você é uma pessoa livre? Vocês estão entrando aí, vocês se consideram uma pessoa livre? Vocês são livres? O que é liberdade para vocês? Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Muita gente achando que está vivendo liberdade, quando na verdade é escravo de um monte de coisa aí, que só faz mal para si mesmo. Esperando a nossa convidada de hoje, que é a Jaíce. Você é livre, Eric? Me fala mais sobre essa liberdade. O que é ser livre para você? Tem muita gente que acha que liberdade é poder fazer tudo que der na telha, né? Quando na verdade liberdade não é nada disso. O que é ser livre para você? Ser livre para você é fazer tudo que você tiver na telha, aí tudo que der na telha, tudo que der na sua cabeça, você fazer? Será que isso é liberdade? Qual é o seu conceito de liberdade? Você é uma pessoa livre de verdade? Nos teus braços é o meu lugar. Muita gente aí que acha que a liberdade é poder transar com quem quer, no dia que quer, na hora que quer, ir para um monte de lugar que às vezes você nem quer, só para dar uma sensação de liberdade, sabe? Tem conceitos de liberdade aí muito fúteis. Mediante as leis do homem e dentro do máximo possível das leis de Deus, me considero uma pessoa livre. Será? Será que você é uma pessoa livre? Ontem eu fiz um atendimento e do nada eu fiz a pessoa perceber que ela ainda era escrava do vitimismo de outra pessoa, vitimismo de terceiros. Ela estava sendo escrava do vitimismo de terceiros. Será que você é uma pessoa livre? A Jaíce acabou de chegar aqui. Marcele também, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. E eu já tô metendo a pergunta aqui, se você é uma pessoa livre, você se considera uma pessoa livre, o que é a liberdade? Tem muita gente aí achando que é livre, quando na verdade está sendo mais escravo do que pode imaginar. É o meu lugar. Oi, Jaíce, seja bem-vinda. Boa noite, menina. Deixa eu ajeitar aqui para tá cortando minha cabeça. Aí. Tá melhor aí a imagem? Para mim tá ok. A posição, tá tudo bem aí? Tá ok. Ah, então tá bom. Boa noite, Kênia. Tudo jóia?
Tudo. É uma honra estar aqui de novo com você. Bom te receber mais uma vez também. Te admiro, cara, te admiro. Você é fera, viu? Uma leoa. Obrigada, nós somos. Vou grudar em você agora. Seja bem-vinda. E aí, me conta mais sobre liberdade. Por que que você escolheu falar sobre liberdade? Kênia, há alguns anos atrás, eu perdi a minha liberdade física, né? E então, assim, eu cito no meu livro como foi o processo de perder essa liberdade, né? Eu conto lá tudo, como que aconteceu e tudo. E essa liberdade para a gente, para nós seres humanos, o Kênia, é muito essencial, né? Essa semana aconteceu algo assim maravilhoso na minha vida, que eu tinha medo de pensamentos, alguns tipos de pensamento, entende? E essa semana eu fui destravada disso aí. Então, mais um passo para a minha liberdade. Amém. Consegui mais um passo. Hoje eu posso pensar o que eu quiser, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu sou livre para isso. E desde quando eu aceitei Jesus, eu não tinha esse entendimento antes, que eu poderia ser feliz, que eu poderia ser livre, né? Ter a minha liberdade, mesmo eu estando, não sendo cristã, mas com Jesus é bem mais fácil a nossa liberdade, né? A gente pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, mas com ele é muito mais fácil, né? Eu quero ler aqui, para iniciar, em João 8,36, né, que fala o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Né? Então, essa liberdade em Jesus Cristo aí, não tem preço, cara. Não tem preço. Né? Então, sim, a partir do momento que eu conheci Jesus, aceitei Jesus, e ali eu vi que eu poderia ser feliz, eu poderia ser liberta, entendeu? Entendi. Simone, Léo, obrigada pela presença de vocês, os amados. Deus coloca gente maravilhosa na vida da gente, né, ô Kênia? Meu Deus, Deus. meu Deus. Eu comecei a live antes de você entrar fazendo a pergunta aqui para todos que estão aqui com a gente. Você que entrou aqui depois de repente você não me ouviu falando, eu quero perguntar para você também. Você que vai assistir depois, você se considera uma pessoa livre? O que é liberdade para você? Será que você Sim, realmente tem sido uma pessoa livre? Porque liberdade não é fazer tudo o que você quer e tudo que te der na telha. Liberdade é não é verdade. poder fazer tudo. É não ter que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Eu sou livre. Eu não tenho que fazer nada. Sim, Só que eu faço o que precisa ser feito porque eu tenho tanta liberdade que eu escolhi fazer o que eu preciso para chegar onde eu quero. Então, não é e, que eu seja obrigada a fazer. Eu não tenho que fazer tudo. Mas eu não. É a minha escolha, sabe? A liberdade sim, está sim. nas escolhas. Liberdade de Eu não escolha. tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Mas eu escolhi fazer tudo que precisa ser feito. E aí tá a chave de virada para a pessoa que realmente quer ser livre. Então, se você ouviu isso daqui, já coloca isso aí, anota para você começar a refletir sobre isso. Se você realmente está fazendo tudo que te dá na telha ou você não tem que fazer nada e está escolhendo fazer, você está fazendo por obrigação. Essa é a grande chave. Já vai apertando esse coraçãozinho, já vai enviando esse aviãozinho aí para as pessoas que você conhece, para vir para essa live, vir sextar de uma maneira diferente com a gente. E eu gosto também muito de interagir com vocês. Então, vai mandando comentário, vai mandando pergunta na caixinha, se vocês tiverem dúvidas, ou quiser comentar algo com a gente.
comenta aqui, que eu gosto sempre de ler os comentários e ir interagindo com vocês, tá bom? Jaís, pode meter bala aí. Meter bala é bom. Peraí. Em 2 Coríntios 3,17, eu acho que é 3,17 mesmo, gente. Eu só anotei e esqueci de anotar a referência. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, né? E, então, eu acho esse versículo muito forte, muito assim, né, de você ter liberdade, você fazer o que você quer, como você diz, você acabou de falar, mas nem tudo aquilo nós podemos fazer. Mas se a gente percebe que algo vai nos levar à felicidade, vai nos destravar, não tem nada que impeça que nós podemos fazer, né? A gente já foi presa um dia, talvez não numa prisão física, mas de todo tipo de prisão, né? De não poder pensar nisso ou naquilo, de não poder fazer. Cara, hoje eu me sinto a mulher mais livre da face da terra, entendeu? Depois de tudo que me privaram, né, da minha liberdade, onde eu fui privada de toda a minha liberdade, hoje eu sinto a mulher mais livre para fazer o que eu quero, para fazer, para ir onde eu quero, para conversar o que eu quero, falar exatamente o que eu quero, entendeu? Então, hoje eu estou assim, extravasada. Eu não sei, Kênia, expressar do jeito que você expressa. Você é uma terapeuta, não é? Sim. A minha formação é a experiência de vida. Comecei uma faculdade de serviço social, não terminei, né? Então, a minha faculdade foi a vida, né? Até hoje, 65 anos de idade, então a experiência é isso. Então, a liberdade. Eu só passei a ser livre, Kênia, depois dos 50 anos, por incrível que pareça. A Né? maioria Depois das pessoas, tem pessoas que morrem presas, tem pessoas que morrem sem saber o que é a liberdade, né? E Sim, não existe exatamente. nada mais lindo que uma pessoa que é completamente livre. Não existe nada mais lindo do que uma pessoa que é completamente livre. E é tão bom poder experimentar liberdade, mas liberdade de verdade, que quando você experimenta a liberdade, você quer que outras pessoas também sejam livres, que outras Sim. também experimentem o que é de verdade essa liberdade. Porque como as pessoas não sabem o que é liberdade, quando elas veem um livre, elas querem fazer o quê? Tirar a liberdade, cortar. Então elas começam a criticar, elas começam a falar, elas começam a tirar pedras na pessoa que é livre. E para podar mesmo, mas não é por maldade, é porque elas ainda não conhecem a liberdade, não sabem o que é liberdade, né? Exatamente. Né? E a partir do momento que você conhece, que você tem essa liberdade, igual você falou, a gente quer, às vezes até pensa em abrir a cabeça da pessoa e botar lá dentro da cabeça da pessoa. Como que é o processo? Né? Como que você deve fazer para chegar até essa liberdade? Né? Mas, assim, nós cristãs, como não podemos abrir a cabeça de ninguém, a gente vai orar por ela, a gente vai conversar com ela, né? E vai mostrar o caminho para ela, até onde ela pode ir e até onde ela pode alcançar essa tão gostosa liberdade, né? Eu vou ler mais um versículo que está em João, deixa eu sair, eu marquei, mas 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32, que fala o seguinte: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, assim, não tem outro processo para você se libertar, para você chegar até a verdadeira liberdade, a não ser através da palavra de Deus, a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, assim, eu fico assim maravilhada a partir do momento que eu o conheci, minha vida mudou totalmente. Essa semana eu estava conversando com alguém, aonde eu dizia para a pessoa que eu tinha medo, Kênia, até de expressar os meus sentimentos, entendeu? De falar para a pessoa que eu a amava, no sentido, no amor de Cristo, entendeu? Eu tinha vergonha de expressar o meu sentimento. Hoje não, hoje conhecendo a Jesus Cristo, sabendo que ele morreu ali na cruz por minha causa, por nossa causa, eu não intimido mais em falar da nossa liberdade através do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, assim, eu, eu sou muito, muito feliz em estar podendo falar de Jesus. Essa semana também, eu tenho conversado muito com as pessoas e eu fico assim maravilhada, porque Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida. Pessoas que eu nem conheço, sabe, Kênia? Pessoas de longe. E pessoas dispostas a me ajudar, a pagar o preço para que eu seja mais livre ainda, entendeu? Que eu possa alcançar uma liberdade onde eu possa ir e vir sem me preocupar com o julgamento das pessoas, entendeu? Sem olhar para trás, sem sofrer com o passado, né? Muito pelo contrário, usar esse passado com toda a liberdade para estar alcançando outras pessoas, para estar libertando outras pessoas através da minha liberdade, entendeu? Claro. E essa liberdade, a gente tá falando aqui tanto de liberdade, liberdade, o que é ser livre de verdade, como é que é isso? E eu acho que para a gente começar a falar sobre liberdade, não tem como deixar de falar sobre o livre-arbítrio. Porque o Exatamente. livre-arbítrio é um instituto cerebral que nos dá liberdade de escolher amá-lo ou não. Sim. Então, assim, quando a gente vem trazendo realmente, explanando realmente sobre o que é essa liberdade, a gente vem com o livre-arbítrio. E aí, quando a gente vem com o livre-arbítrio, a gente tem que entender algo também que está nas entrelinhas do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder de escolha. Todos têm o poder de escolha. Sim. Todos receberam o poder de escolha e têm dentro de si esse poder. Só que temos que entender também que com cada escolha que a gente tem, com essa liberdade que nós temos de escolher, de ter as nossas escolhas, nós também temos consequências, né? Já que nós Sim. escolhemos, quem vai arcar com as consequências dessa liberdade de escolhas, né? Porque a vida é isso, a vida são escolhas. Somos nós. Somos nós. Só que aí o que acontece? As pessoas hoje, como elas não sabem escolher, elas acabam podando as pessoas que sabem fazer escolhas com críticas, com julgamentos, com culpabilização, com tentando aprisionar elas nas suas próprias expectativas. E eu vivi isso muito tempo, muito tempo. Sabe, quando eu estava começando esse processo de ser mesmo uma pessoa livre, porque Deus nos fez livre, nós ganhamos o livre-arbítrio, né? Tanto que a única coisa que aconteceu com Adão e com Eva quando eles escolheram, né, comer do fruto proibido, foi descer do jardim. Agora vocês vão ter que arcar com suas consequências aí. Vocês fizeram a escolha de vocês tinham aqui um reinado aqui para vocês tinham um jardim aqui para vocês. Agora vocês vão ter que arcar com suas consequências aí. Vocês escolheu, tá tudo certo, mas o jardim não tem mais não. Vaza daqui. Então,
eles escolheram, foi escolha deles e também as consequências foram eles que escolheram, já que o fruto, né, provar do fruto proibido, fazer o que não era permitido, também foi uma escolha deles. E aí, Sim. nesse processo de aprender a ser livre, de ter essa liberdade, quanto mais eu experimentava as minhas escolhas de forma consciente, sendo consciente, mais eu ia me soltando de aprisionar as pessoas. Ia querendo que as pessoas fossem livres também. Até o momento em que eu passei por uma situação com uma pessoa que eu amava muito, né? Tinha uma amizade muito forte. E essa pessoa acabou me decepcionando. Essa pessoa também era uma pessoa livre. Ela não tinha que viver para me agradar. E no primeiro momento eu fiquei bem chateada mesmo. Falei, caramba, tô aqui num momento em que eu preciso, a pessoa é minha amiga e ao invés de me ajudar, ela foi virar as costas para mim. E aí eu chateadinha e querendo que ela reconhecesse um erro que ela nem considerava um erro, aí foi cair a minha ficha. Eu, caramba, olha só, eu que digo que eu sou uma pessoa livre e quero as pessoas livres, eu tô aprisionando essa pessoa na minha expectativa. Eu tinha a expectativa que ela agisse de um jeito comigo, mas ela agiu de outro. Tô escravizando essa pessoa, tentando escravizar essa pessoa na minha expectativa. E aí, o que eu tive de insight com isso? Libere as pessoas das suas expectativas, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E naquele momento eu estava com medo de um monte de coisa, com medo de não dar conta sozinha, com medo de perder a companhia dessa pessoa que eu gostava muito, com muitos medos. Mas eu tive aquele insight, eu falei, putz, eu tô falando que eu sou uma pessoa livre, mas eu tô querendo aprisionar os outros nas minhas expectativas. E a gente precisa entender, ter essa compreensão que essa liberdade, o quanto eu quero ser livre, eu preciso dar espaço para que os outros também sejam livres, porque é tudo Sim, parte do livre-arbítrio. Mas a gente tem que exatamente. entender que o fundamento do livre-arbítrio traz também consequências. Uau, verdade. Alguém está fazendo pergunta aí, Kênia? É um comentário, a Marcele. Jair, você é um grande exemplo, com tantas pessoas jovens e cheia de recursos para usar a internet e não usam. Você, assim, se jogando sem medo, dá gosto de ver. Parabéns. Quando crescer, eu quero ser. Uau, coisa boa. Isso é a liberdade, né, Kênia? É a liberdade que a gente busca. E eu, quando eu fiz uma imersão aqui em Goiânia, eu foquei nisso, de mudar totalmente a minha vida, né? Então, assim, tô no processo ainda, mas estou totalmente livre para fazer aquilo que eu sempre busquei. Quando às vezes eu queria fazer, mas não podia fazer porque eu estava presa a alguém e esse alguém não permitia. Ou seja, tanto prisão física quanto emocional, né? E a pessoa não permitia que eu corresse atrás de melhoria, que eu fizesse algo que viesse a me evoluir, entendeu? Crescer, subir o próximo nível. E depois de tudo isso acontecido, aí eu pude buscar a minha liberdade, eu pude fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer. Hoje eu tenho vários projetos e estou livre, né, para executar esses projetos, mas ainda tenho que trabalhar bastante nisso aí. Mas eu vou falar para você, não tem coisa melhor do que você ter a sua própria liberdade, de você poder conversar com quem você quer, você expressar o seu sentimento para as pessoas, entendeu? E antigamente não podia fazer isso, porque já isso era propriedade de alguém, já isso era uma mulher que era aprisionada, só poderia fazer algo que alguém estava mandando fazer, entendeu?
E hoje não, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, né? Lógico que eu faço o que eu quero quando aquilo me convém e que vai me trazer uma certa felicidade, ou seja, uma total felicidade, né? Porque a nossa felicidade ela tem que ser completa, ela não pode ser pela metade, entendeu? Então, sim, é isso aí. Façam perguntas, fiquem à vontade, liberdade. Você está falando com a mulher livre, livre. Coisa boa. Liberdade, ela também é uma escolha, né? Uma escolha que te liberta da tendência e desejo de querer controlar tudo e todas as situações à sua volta, né? Que Sim, acontece muito isso. Às vezes a gente quer ser tão livre que a gente quer ficar controlando todos e controlando todas as situações. Então a gente tem que entender também até onde que vai a nossa liberdade, né? Que foi sim. mais uma porção do que você acabou de falar aqui sobre expectativa, né? Aprisionar as pessoas nas nossas expectativas. Então, se eu sou essa pessoa livre, eu também tenho que deixar essa tendência de controlar tudo e todos. Já viu como é fácil a gente cair nessa linha tênue de querer controlar as pessoas? Quando você Sim, já está ali sim, tentando controlar todo mundo, controlar todas as situações, quando na verdade a gente só tem o controle sobre a gente mesmo, sobre as nossas ações, sobre as nossas emoções, sobre tudo que diz respeito a nós, né? Porque a sim, gente fica aí nessa de tentar controlar tudo e todos com a nossa liberdade, ao invés de usar essa liberdade para controlar a nós mesmos. verdade. Passou por isso? Ou, como já passei por isso, né? De, de, de não poder fazer aquilo que você quer, ou a pessoa te dominar, ou você querer controlar outras pessoas, né? Eu tinha muito disso, de querer controlar as pessoas, pensando que a pessoa era a minha propriedade e que a pessoa não poderia ter aquela liberdade que tanto estava buscando, entendeu? Mas aí eu cheguei à conclusão de que isso não está certo. Como que você vai dominar uma pessoa se a pessoa é livre, né? Se a pessoa está liberta de tudo aquilo que não te trava mais, aquilo que não é do seu dia a dia mais, entendeu? Eu falo assim no dia a dia porque, meu Deus, a hora que eu acordava, que eu imaginava que tudo ia ser controlado, cara, eu pirava, eu ficava louca. É, por onde eu passei, eu nunca pensei em suicídio, entendeu? Mas durante o tempo que eu estive casada, várias vezes eu pensei em tirar minha própria vida, para não estar sob o controle de uma pessoa que achava que era meu dono, que achava que eu tinha que ser submissa, entendeu? Aos caprichos, às ordens e tudo aquilo que só era, como é que eu vou dizer para você, privilégio para a pessoa. Mas a pessoa não pensava na outra, não, ou seja, não pensava em mim, né? Não estava nem aí para mim, só queria, sabe assim, aquela pessoa que fala, não, você não tem nada, tudo que você tem foi construído comigo e tal, né? Então, assim, por isso que eu falo que hoje a liberdade para mim é algo excepcional, é algo primordial, é algo que, cara, quando eu lembro disso, dá vontade de sair correndo, dá vontade de, entendeu? Pois é. A Marcele está falando. E a gente apanha tanto para aprender a exercer esse desapego. Tenho praticado muito isso com a viagem da minha filha para fora. É duro, sofrido, mas é o caminho. É isso mesmo, Marcele. A gente apanha muito até aprender. Apanha assim muito, mas muito mesmo. E como apanha? Para você aprender Sim, esse desapego, praticar esse desapego. Para mim, assim, o mais difícil
de ser uma pessoa livre de verdade foi a questão do desapego. Sim. Principalmente quando falava em resultados. Desapego com resultados. Porque tudo que eu fiz sempre, desde sempre, independente da área que eu tô, eu quero ver assim. Tanto que quando eu era pedagoga, né? Trabalhava lá na sala de aula com as crianças. E eu trabalhava com crianças de 4 e 5 aninhos. Os meus alunos, eles saíam quase todos lendo. E aqui no Brasil, é proibida a alfabetização antes dos 6 anos. Mas eu queria resultado. Calma aí, essa sala é minha, meus alunos vão ler se eu quisesse sim, sim, senhor. Quero resultado. Para mim era muito difícil ver os que não conseguia ler, né? De acordo com aquilo que eu tinha planejado. E eu ficava ali a todo custo tentando controlar aquela situação, tentando controlar as crianças, tentando forçar as crianças. E assim, acaba que isso fere a liberdade do outro, né? Primeiro que ali ela não era nem o tempo dela ler. Ali era um capricho meu, né? Uma cobrança, uma autocobrança que eu acabava cobrando também dessas crianças. Mas por que eu tô falando da sala de aula? Porque eu fui assim durante muito tempo. Esse excesso de tentar controlar tudo e todos, né? E eu, nesse processo de ser livre, tentando controlar, para me desapegar de resultados, eu tive que abrir mão do controle. E para abrir mão do controle, vocês não têm noção. A minha última crise de ansiedade, que foi assim, a última mesmo, que eu falei, agora eu aprendo ou eu aprendo. Tem que parar de renovar essa ignorância, né? Porque quando a ignorância é renovada é porque não houve aprendizado nenhum. E as situações ficaram se repetindo e indo assim, ó, na minha cara. Pá, 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 pá. Que hora que você vai aprender, mulher? Que hora que você vai aprender? Que hora que você vai ser livre de verdade? Libera, sabe? Eu lembro quando eu era pequenininha que tinha uma música da Xuxa que falava libera geral, libera geral, libera geral. Então libera. E eu não conseguia. Eu não conseguia. Então a minha última crise de ansiedade, que eu fiquei assim, uma semana no quarto. Você tem noção do que é ficar uma semana no quarto? Eu saía do quarto para fazer comida para os meus filhos e voltava pro meu quarto, ficava na cama, do tanto que foi pesada essa crise de ansiedade. Meu Deus. Que foi o momento, inclusive, que eu precisei muito dessa pessoa que eu citei no começo, e foi onde eu tive realmente a decepção que eu precisava, sabe? A decepção que eu precisava para desapegar real. Para desapegar real e começar, ó, não, agora é para frente. O povo brinca, né? Fala daqui para frente é só para trás. Não mais. Não aceito isso mais. Daqui para frente é só para frente. Não tem como ir para trás mais. Vai ter que ser desapego. E aí foi onde eu tive esse insight de liberar as pessoas das minhas expectativas, porque era isso que ainda estava pegando. Por causa dos resultados, eu ainda aprisionava as pessoas nas minhas expectativas, né? Então, eu ficava gastando muita minha energia ali. Então, para mim, foi muito difícil mesmo, desapegar até de resultado e falar assim, eu vou fazer. A outra chave aqui que eu vou entregar, para a gente desapegar de resultado e ser realmente uma pessoa livre, a gente tem que fazer com uma boa intenção. A gente tem que mudar a intenção do nosso coração. Eu vou fazer porque é o certo, eu vou fazer porque eu amo ver as pessoas se sentindo amadas, e o resto é resto, não me importo. Não me importo com o resto, entende? Então, para mim, foi o que realmente me fez dar um passo maior, sabe? Me fez avançar mais nessa questão da liberdade, entende? Porque muitas pessoas aí estão falando que são livres porque tá fazendo o que quer da vida, tá fazendo o que dá na telha, transa na hora que quer, com quem quer, com 1.070 pessoas, vai para onde que quer e acha que isso é liberdade. Ah, se eu quiser eu viajo, ah, se eu quiser eu deixo meus filhos com não sei quem, faço o que eu quiser. E a liberdade não é isso, né? Tem muita gente aí que está presa em necessidade de aprovação, está sendo escrava de necessidade de aprovação. Tem muita gente aí que está aprisionada, está escravizada
na rejeição que ela sente das pessoas e do mundo. Tem muita gente aí sendo escrava de inseguranças e medo. Tem muita gente aí sendo escrava da escassez. Tem muita gente aí sendo escravo de comparação. Tem muita gente sendo escrava e nem sabe. Tem muita gente que acha que a liberdade é só isso. Eu tenho o direito de ir e vir. Quando, na verdade, a liberdade vai muito além disso. Sim, Muito além. muito além. Eu não tenho que fazer nada. Eu não sou obrigada a fazer. Eu não sou obrigada a nada, né? Como diz aquela famosa frase, é aquele meme. Sou obrigada a nada. Mas eu também. Sim, E só que eu não tenho que fazer nada, mas eu faço tudo. Tudo que eu quero e preciso para chegar onde eu quero. Porque eu não sou escrava mais de necessidade de aprovação. Eu não sou escrava mais de emoções negativas. Eu não sou escrava mais de resultados. Eu não sou escrava mais de expectativas. E às vezes tudo isso são pequenas coisas, é o tudo que está travando muita gente aí. é verdade, né? Eu já tive nessa posição aí de não ter coragem de abrir a boca para falar alguma coisa, de não tomar decisões na minha vida, né? Tudo isso era falta da minha liberdade, porque eu não tinha liberdade para fazer isso. Eu lembro que eu peguei no microfone foi em uma igreja onde eu ia testemunhar porque para fazer uma venda, entendeu? E ali eu tremia, Kenny, mas eu tremia porque nunca tinha pegado o microfone. Fui orientada antes, fala assim, fala assado e tal, mas hoje, igual eu estava falando com uma pessoa, eu não gosto de fazer nada sob pressão. Eu gosto de fazer algo assim que deu vontade de fazer, é certo que você vai fazer, então faça, né? Não vai ter consequências, não vai ferir ninguém, então faça. E nesse dia eu destravei totalmente. A partir daquele dia ali, eu me senti livre para pegar qualquer microfone em qualquer lugar. A última vez que eu peguei um microfone, não, última vez não, foi o ano passado, tinha 620 pessoas em um auditório, o ano retrasado, finalzinho de 2018, aonde tinha 600 e poucas pessoas, quase 700 pessoas. Fui convidada a subir no palco para testemunhar ali, né, sobre o que estava acontecendo, o evento onde eu estava, e ali eu pude perceber que eu já não eu não era presa em mais nada, que eu já estava livre, que a minha liberdade estava nas minhas mãos, que eu poderia subir num palco e falar para aquelas pessoas, contar para aquelas pessoas, ensinar para aquelas pessoas o caminho para a liberdade, entendeu? O caminho para você ter a felicidade, você ter vontade de abrir a boca e buscar pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando de ajuda, entendeu? Isso arde no meu coração até hoje, né? Sempre que eu posso, eu estou falando, usando o meu testemunho para cuidar das pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, aonde nós temos um projeto e ela está viajando. Quando ela voltar, eu falei assim, olha, eu não quero nem saber se você está cansada ou não. Vem direto para minha casa para a gente colocar isso em prática. Porque tem gente, o Kenny, que está morrendo aí e nós estamos livres, cara. Nós estamos livres para fazer alguma coisa por essas pessoas, entendeu? E estamos com alguns projetos aí, com certeza isso vai trazer mais liberdade para outras pessoas, entendeu? Olha só, a Bianca, ela tá falando. Eu, na minha necessidade de aprovação, quebrei um dedo para falar. Agora eu não posso fazer isso. Era mais barato dizer eu não quero fazer. Escolhas, né? É verdade. É verdade. Sim. Aí, olha só pra você ver como que é o processo. A Bianca é uma pessoa que já tá nesse processo. Ela já tá nesse Uau. processo e ela já é uma pessoa livre. Mesmo assim,
mesmo quando a gente quebra um padrão, a gente precisa se atentar. Né? Quando Jesus Sim, falava lá sobre, aliás, quando Jesus falava, quando falando na palavra sobre orar e vigiar, né? Você ficar de sim, joelho o dia inteiro, não. Não é se ficar de joelho o dia inteiro, é para você vigiar, porque muitas vezes você pode pegar aquele lixinho que você já jogou fora e jogar nas costinhas de novo. Às vezes você pode sim, catar aquele padrão que você jogou fora, você vai lá e pega, não, peraí, será que não dá para aproveitar? Sabe aquela roupa que você separa um monte de roupa para doar e de repente você vai lá e olha, nossa, mas parece que essa daqui tá boa ainda, essa daqui serve ainda, vou catar ela de novo. Aí você já tinha jogado fora, você vai lá e pega. Então, a gente precisa vigiar, igual fala na palavra, justamente para a gente não pegar esses padrões de novo e achar que a gente cabe neles. Porque às vezes a gente sim. corre esse risco de achar que a gente ainda cabe ali. Peraí, eu joguei fora porque não quero mais isso aqui, não me serve mais. Não, mas pera aqui, eu acho que serve. Se eu forçar mais um pouquinho, ainda cabe. Então a gente tem que vigiar Sim. justamente por isso, para a gente não achar que a gente cabe nesses velhos padrões. É Graciele, igual você falou, né, Kênia? É o desapego, né? mas acontece, Desapegar. nós estamos correndo esse risco de achar que a gente vai caber em velhos padrões, sabe? Todos nós, por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. A Graciele Sim, tá verdade. falando, tremo só de imaginar falando para um monte de gente. Uau! Sabe por que que você treme só de imaginar? Porque você tem medo, né? Pelo que eu entendi aqui, porque você tem medo. E se você tem tanto medo assim, na verdade você não tem medo. Você tem, não é o medo de enfrentar esse monte de gente. Você tem medo do que as pessoas podem falar. Isso, Medo de dar errado, medo da crítica. Então você está sendo escrava disso. Você está sendo exato. escrava disso tudo. Agora imagina por outro lado, você falando, abrindo a sua boca, soltando aquilo que tem dentro de você e as pessoas sendo edificadas com aquilo que vai sair da sua boca. Verdade. Nossa, é tremendo, né? É dela imaginar, só dela pensar que tem pessoas, Kenia, que está morrendo, que precisa ouvir a voz dela, que precisa conhecer o que fez com que ela se libertasse disso. Então, ela precisa falar. É o nome de quem? Quem que é, Kenia? Ah, Qual o nome? Graciele, eu quero fazer uma pergunta para você, Graciele. Quem lá atrás que te criticava tanto assim quando você ia abrir a sua boca e expor as suas ideias? Quem foi lá na sua infância que te criticava desse jeito, apontava o dedo na sua cara, falava que você não era legal para aquilo? Quem é que te criticava? Quem é que falava coisas para você e te deixava para baixo quando você abria a sua boca e ia expor as suas ideias? Começa por aí, começa a Sim, vasculhar aí as suas memórias, quem é que te colocava tão para baixo assim? Porque você se vestiu de um rótulo que alguém colocou para você lá com atrás. certeza. Porque Com você certeza. nasceu livre. Nós nascemos livres, nascemos prontas para tudo. Só que as pessoas bloqueadas, elas vão nos bloqueando também. Isso daí é algum bloqueio Verdade. com alguém lá atrás que deve ter te falado alguma coisa, deve ter te criticado no momento que você ia expor suas ideias, viu? Verdade. Eu passei por isso. Eu tinha 9 anos de idade quando eu fui rotulada, né? Que eu não ia dar em nada, que eu não ia prestar, que eu era uma simples doméstica, ou seja, uma babá. Isso uma criança mais velha do que eu, 1 ano, né? E eu carreguei isso por muitos anos. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu pensava, mas por que que eu vou fazer isso? Eu não vou dar conta, eu não sou ninguém, entendeu? Então, até um dia que eu passei por um desbloqueio e ali acabou tudo. Eu sei que hoje eu posso fazer, hoje eu sou capaz, né? Então, assim, e já perdoei também essas crianças, eram 2 crianças e até pouco tempo agora eu fiquei sabendo notícia deles. Mas tá tudo certo, né? Então, assim, a gente
precisa lutar contra esses rótulos, né, Kênia? A gente precisa enfrentar mesmo. É igual você falou, o medo que a gente tem não é das pessoas, são das críticas que a gente vai ouvir, das palavras que às vezes vai nos machucar, né? Mas nós precisamos enfrentar, nós precisamos fazer. Vamos correr o risco de errar? Vamos, mas é com o erro que nós vamos aprender, entendeu? Exato. É errando que se aprende. Exatamente. A Marcele, vamos ler os comentários aqui. Da Marcele, que está dizendo: como custa caro não fazer uso da nossa liberdade. Exatamente. Olha só, ela é de graça. Ela é de graça. Sim. A gente não paga nada para usar ela, mas você não usar ela, você pode pagar um preço altíssimo. Muito Altíssimo. alto. Custa caro mesmo. A Bianca está dizendo: ter clareza nos permite enxergar o caminho, mas não adianta só olhar para ele e não escolher andar nele. É o que tem muita gente falando aí, né? Hoje eu deixei uma caixinha de perguntas, né? E na caixinha de perguntas eu falei sobre oportunidades, né? Eu contextualizei ali no que eu tenho vivido, né? Porque amanhã vai sair uma entrevista, deu entrevista para a Fonte TV, e aí hoje do nada já apareceu mais um convite para outra entrevista para a TBC e para a RBC, tanto rádio quanto TV, que também vai sair na próxima semana. Hoje eu estou vivendo do que eu gosto, do que eu amo de fazer, que é o meu propósito, né? Eu tenho a oportunidade de estar na minha casa, fazendo o meu tempo, no meu ritmo, estar com os meus filhos. E muita gente, às vezes, hoje, pode olhar e falar assim: nossa, mas ela tem sorte, né? Tem sorte. E, na verdade, quanto mais eu trabalhei para chegar aqui, mais sorte eu tive. Quanto mais eu trabalhei para viver o que eu estou vivendo hoje, mais oportunidades eu criei. Ou seja, oportunidades é para quem cria. Sorte é para quem faz ela. E aí alguém responde na caixinha que tá querendo, vive querendo fazer coisas para ter oportunidades. E a minha pergunta para ela foi: e até quando você vai ficar querendo e vai fazer? Porque você tem que usar o que você tem na sua mão para fazer. É no aqui e é no agora. Se você não fizer no aqui e no agora e ficar só querendo fazer e nunca fazer, você nunca vai criar a sua sorte, a sua oportunidade, né? Por que você não usa a sua liberdade para isso? Por que você não usa a sua liberdade para criar essas oportunidades? A sua liberdade te permite ir e vir, mas também te permite conectar com pessoas para você pegar aprendizado, pegar a frequência daquelas pessoas, daquilo que você quer. E aí, sabe qual a conclusão que eu tenho? As pessoas, elas não têm nem metas. Como que elas vão saber usar a liberdade delas? Elas estão vivendo por viver. Elas estão vivendo por viver. Então, é claro que elas não se atentam a essa questão de liberdade, elas não se atentam à questão de oportunidade, não se atentam em nada disso. Porque elas acham que ela simplesmente está existindo aqui. E não é assim. A gente não veio para esse mundo só para existir. A gente foi feita para muito mais do que isso. Só que se você não usa a sua liberdade para você fazer o que precisa ser feito, você não vai desfrutar daquilo que você nasceu para desfrutar. Se você não tem liberdade para chegar onde que você quer, é aquele negócio, né? Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Mas eu escolhi fazer tudo. Porque eu sou tão livre. Você é tão livre. Você que está aí assistindo a gente, você é tão livre. Mas você é tão livre dentro da liberdade que Deus te deu, dentro do livre-arbítrio, que você é livre até para escolher ser escravo. E é essa escolha que muitas e muitas pessoas têm feito dia após dia. De tanta liberdade que ela tem escolhido ser escrava. Escrava de quê? Escrava, de novo, vamos lá, necessidade de aprovação, escrava do medo, escrava de críticas, escrava de comparação, escrava de expectativas.
E essa lista eu poderia ficar aqui, ó, horas e horas falando. Mas eu Sim, tenho certeza que verdade. cada um que está aí do outro lado já reconheceu. Então responda aqui pra gente agora. 10, fala pelo menos uma coisa que tem tirado a sua liberdade. Coloca aqui pra gente no comentário, eu desafio você a falar o que tem tirado a sua liberdade. O que tem tirado a sua liberdade? É a necessidade de aprovação? É o medo de ser criticado? O que tem tirado a sua liberdade? Vou ler mais comentários aqui já. A Quem? Graciele está dizendo, que lindo, meninas, como essas palavras tocou meu coração. Que bom, Graciele, Uau, que você que realmente ótimo. possa internalizar que essa sementinha, possa enterrar essa sementinha aí no seu coração, porque você tenha certeza que através daquilo que você já passou, através das suas dores, você vai encontrar o seu propósito. E através desse Com seu certeza. propósito, você vai tocar muitos corações com o amor. Você vai levar amor para muitas pessoas. Ou seja, você vai levar vida para muitas pessoas. Tem muitas pessoas com sede, morrendo de sede da sua palavra, Graciele. Sim, verdade. É isso aí. Vai em frente e abre sua boca, não tenha medo, não. É É isso. que o medo nos bloqueia, não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Exatamente. Kênia, você falava aí sobre quem é a Kênia hoje, né? Aí as pessoas não vê as pedradas que a Kênia levou, né? Para chegar onde chegou. Ele só quer julgar, julgar e não sabe o que aconteceu com a Kênia, o que a Kênia sofreu para chegar até onde ela está hoje, livre, liberta, né, com a sua liberdade. Então, assim, é muito complicado as pessoas olharem. Nós temos um vizinho aqui, que esse vizinho, toda vez que ele vê o meu irmão é um pastor e, sim, trabalha de Uber, mas tem o carro dele. E todo ano ele troca de carro. Aí o cara comenta com a vizinha também que não sabe como que meu irmão consegue em trocar o dinheiro, o carro todo ano, entendeu? Então, assim, é algo que as pessoas ainda estão presas aos julgamentos, né? Ainda estão presas em olhar para a vida dos outros, ao invés de cuidar da sua vida, como diz o Pablo, né? Vá cuidar da sua vida. E então, assim, liberdade, muitas vezes é isso aí, até falar mal das pessoas, a pessoa é livre para fazer isso, infelizmente, né? Ali, Mas meu irmão tá nem aí, não. né? Cada Não um entendi, cortou sua voz. conforme a sua maturidade. Por isso que a gente precisa abrir nossa boca. Sim, A Marcele está dizendo: exatamente. se fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, nós podemos tudo. Olha, Isso. eu tenho um raciocínio sobre isso, eu tive um insight sobre isso, que eu não gosto muito de comentar dependendo do lugar que eu tô, porque as pessoas às vezes podem achar que é uma heresia. Mas Deus, ele tá dentro de cada um. Ele não tá numa nuvenzinha branca igual a maioria imagina. Deus tá dentro de nós, né? Cada um tem um pedacinho de Deus dentro. Então, quando Jesus ele morreu, ele estava perto de morrer e ele fez uma oração agradecendo a Deus, né? Falando, Pai, os que me destes eu cuidei. Agora eu vou partir, mas eu deixo com eles o meu espírito e reparto com eles a minha natureza. É assim, tá nessa palavra, reparto com eles a minha natureza. Tá em João, se eu não me engano, em João 17. Qual que era a natureza de Jesus? Ele era 100% homem e 100% Deus. E se ele repartiu a natureza dele divina com a gente, adivinha o que nós somos?
100% homem, 100% Deus. Ou seja, nós temos a natureza divina. Nós temos no nosso DNA a divindade. Porque ele repartiu conosco. Então, nós somos também. Então, Sim. como nós temos esse DNA de divindade, nós somos co-criadores. Mas só vai co-criar aquilo que nós merecemos, aquilo que você merece, quando você se livra de crenças, quando você se livra de bloqueios. E aí você consegue acessar coisas que você ainda não acessou. Porque você vai alinhar o seu corpo, alma e espírito, né? Sim. Então, realmente, cada um vai usar a sua liberdade de acordo com a sua maturidade. Perfeito. Vamos continuar lendo aqui os comentários. A Marcele disse: sorte de não ter desistido. Só sabe quem. Nossa, exatamente. Né? Acho que ela está falando sobre tudo que eu passei para hoje viver, né? O que eu tenho experimentado. Ninguém quer calçar o sapatinho do outro, porque o sapatinho do outro vai fazer o pezinho doer. Mas na hora de criticar, todo mundo critica. E tem outra coisa que acontece. Na hora que você consegue chegar, né? Aonde você se propôs a chegar e pagar o preço. As pessoas que não te apoiou, as pessoas que não acreditou em você, bate a tapinha nas costas e fala: eu sabia que você ia chegar aí. Sim. E vive pedindo favores. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente aí que não está prosperando, não está experimentando a liberdade prosperando, porque inconscientemente tem o medo de falar não para os outros. A Bianca tá aqui, eu vou lembrar ela de um dia que a gente estava junto, e aí a gente conversando, e eu peguei e falei assim: você tem medo de ganhar dinheiro? Tem não, menina, quer ganhar dinheiro. Tem medo de ganhar dinheiro? Tem não. Tem sim. Sabe por que você tem medo de ganhar dinheiro? Porque se você ganhar dinheiro, você vai ter que falar não pra sua mãe. Aí ela na hora, ela deu aquele start. Se depois você achar falar, não é conversa. Não é conversa pessoalmente. Então, olha só. Ela deu aquele start. E tem muita gente aí que tá com medo de ter que falar não pros pais. Aí não tá prosperando. É verdade. Experimentando liberdade e prosperando, porque tem medo de falar não para os pais, tem medo de falar não para os irmãos. Verdade. Então, aqui, é verdade. Ó, a Bianca tá falando necessidade. Quando eu perguntei aqui, né? Coisas que têm tirado a sua liberdade. Você tem coragem de falar que coisas que estão tirando a sua liberdade? Vamos ver, a Bianca está falando a necessidade de aprovação do pai. Não posso questionar meu papai, então tenho que quebrar. Nossa, é demais. Mas que bom que ela tá conseguindo enxergar, porque quando ela trouxe a situação, ela falou assim: foi minha escolha inconsciente quebrar o dedo para mim ter a aprovação, para mim ter o papai e a mamãe junto de novo. Eu escolhi isso inconscientemente. E a gente só consegue moldar e controlar aquilo que a gente tem consciência, né? Verdade. Nayara, seja bem-vinda, Nay. Que bom te ter aqui. Marcele, sobre ainda o que tem tirado a liberdade. Ou é uma pergunta? Não sei. Eu tenho uma dúvida, porque mesmo depois de 5 anos de conhecimento, a pessoa ainda peca ou comete o mesmo erro. É porque não teve conhecimento, hein? Não teve o verdadeiro conhecimento. Se não pegou conhecimento, a ignorância está sendo renovada, as situações também vão ser renovadas. Né? Isso, a ignorância falando mais alto. Eu posso dar meu exemplo. No meu casamento, no meu último relacionamento, a gente separou 5 vezes. Separou 5 vezes e voltou 4. E era um relacionamento abusivo. Por quê que eu não estava aprendendo? Por causa da ignorância. Eu estava renovando a ignorância. Mesmo eu já tendo um pouquinho, eu já estava com um pezinho no autoconhecimento, já tinha começado a estudar disciplina positiva e inteligência emocional, ainda estava permitindo isso ser recorrente. Está dentro de uma dinâmica abusiva. Só que eu não estava aprendendo o que eu precisava aprender. O que eu precisava aprender? Eu precisava aprender
que olhar para dentro de mim, olhar para situações que me fizeram reviver aquela situação várias vezes. E o que que era? Depois eu descobri, foi os abusos, né? Que começou lá na minha infância. Ah, Foi o abuso, a uhum. mulher que me abusou, a amiga da minha mãe que era a nossa babá de vez em quando, que me jogava em cima da cama e esfregava em cima de mim. Foi o cara Meu que me Deus. levou pro mato com menos de 6 anos e tentou me estuprar. Foi o vizinho que, na brincadeira de pique, esconde lá no escuro da rua, meteu a mão nas minhas partes, me abusou. Então, isso meu cérebro estava escondendo de mim como tentativa de me proteger. Eu não estava olhando e eu só atraía gente abusiva, tanto relacionamento quanto amizade, para que eu pudesse tirar a ignorância e realmente ter conhecimento. Então, fica sendo renovado. A situação vai sendo renovada até ter conhecimento. Ô, Kênia, e a gente percebe o quanto a pessoa está liberta pela expressão, né? Você fala assim com a naturalidade que você já alcançou a sua liberdade de poder falar disso aí, né? E eu tenho certeza que quanto mais você fala, mais você se liberta disso. Sim, não, as Sim. primeiras vezes que eu Muito, falei sobre os abusos, eu chorava muito nas lives. Nossa, você não tem noção de quanto que eu sim, chorava nas lives. Hoje eu só choro quando eu vou falar de Deus. Mas das minhas dores, sim, não choro mais. Mas antes eu que chorava, maravilha. todas as vezes que eu ia falar das minhas dores, eu chorava. Principalmente quando era relacionada a abuso, porque aquilo apontava para uma falha ali, falha de Sim, proteção, uma falha de segurança para uma criança, né? Eu era só uma criança, verdade. precisava de proteção, eu precisava de segurança. Cadê o pai e a mãe dessa criança que tá deixando aí Então, a amiga jogar a criança em cima da cama da própria mãe, arrancar a parte de baixo da roupa dela, sentar em cima da criança e ficar esfregando? Cadê a mãe dessa criança? meu Deus, Cadê o pai dessa criança? exatamente. Doía muito, então eu chorava, mas toda vez que eu falava, e é por isso que eu sempre falo aqui, gente, vocês precisam falar. A palavra liberta, a verdade liberta, fala, Sim, conversa, entende? verdade. Então, assim, realmente, pra mim, hoje eu só choro quando eu falo de Deus. Que ótimo. Muito bom. Vamos continuar lendo os comentários aqui. É aquela coisa, Marcele, não adianta enxergar o caminho, escolher andar nele. Mais uma vez, uma enxurrada de consciência aí, hein, Bianca? É, tem que saber andar nele. Eu me pego nessa situação. Sei tudo, mas ainda erro. E ao meu ver, eu não tenho mais esse direito de errar. Mau uso da minha liberdade. Você tem direito de errar, sim. Claro que você Sim, tem direito. Até o momento que você aprender realmente e não querer errar mais o mesmo erro. verdade. A Bianca, minha masoca não se importa quando é para edificar a vida do outro. E como você já edificou minha vida, viu, dona Bianca? Bianca, É bom demais, né? Quando a gente encontra pessoas assim. é. Marcele, talvez você ainda ganhe algo mantendo os seus erros, igual eu com o meu dedo. Essa do dedo vai ficar para live de sexta-feira. Essa vai ficar. Mas ó, eu não entendi. Ela queria chamar a atenção dos pais com o Ela dedo tá, quebrado? ela tava limpando a geladeira dela e uma caixa que tava lá no lugar paradinha há muito tempo, que nunca aconteceu nada. No dia que ela foi limpar a geladeira, caiu em cima do dedo dela. Isso Uau! quando ela foi morar sozinha há pouco tempo, né? Ela seguiu para a vida de adulta mesmo há Hum, pouco tempo. sim. E aí, inconscientemente, ela escolheu uma situação para acontecer, atraiu uma situação para que os pais pudessem se juntar e ir lá cuidar da menininha, entendeu? Oh, meu Deus! Que legal! É, mais algum comentário? É isso daí que a Bianca tá falando, Marcele, sobre o que você tem ganhado, né? Às vezes você tá tendo algum ganho indireto aí de manter algum erro.
Tem que prestar bastante atenção, porque o que que eu ganhava continuando lá naquele relacionamento abusivo? Eu ganhava o que eu não tive com meu pai. Eu ganhava muitas coisas também que eu não tinha com minha mãe. Eu tinha um status, né? Eu tinha um castelinho de brincadeira ali, onde tinha o homem, a mulher e os 2 filhos, mesmo que tava uma merda, tava um lixo aquela relação, tinha, né, o status ali de família. Mesmo o cara não sendo o pai dos meus filhos, ele criava os meus filhos, então eu tinha um status de família, o que minha mãe não teve, então eu estava tendo um ganho ali. Outro ganho que eu estava tendo, me mantendo num relacionamento abusivo, era vítima. Todo mundo tinha dó de mim. Então, se aquele relacionamento não desse certo, aquela loucura ali de aceitar aquilo não desse certo, muitas pessoas já tinham me alertado e visto que era abusivo. Então, se desse errado, eu ainda seria a guerreira, né? Então, eu tinha um ganho indireto ali. Então, muitas vezes a gente tem ganho indireto de manter a nossa ignorância. Então, a gente precisa mesmo olhar, avaliar o que é que a gente está tendo de ganho ali naquela situação. E às vezes a gente está tendo um ganho. Tudo é ganho e perda. Tudo é ganho e perda. Tem muita gente que não está desfrutando da liberdade, está vivendo a mediocridade porque está tendo algum tipo de ganho com isso. Eu passei por isso também, de ter um palácio e achava que era a princesa do palácio. Estava ganhando. Voltar para a casa dos meus pais, nem pensar. Porque eu não ia ter a mesma vida na casa dos meus pais que eu tinha na minha casa, né? Então, me acomodei e até chegar onde chegou. É o tal do ganha, né? Você não quer perder aquilo ali. Então, mas chega um ponto que você tem que abrir mão e você tem que sair querendo ou não, né? Às vezes a situação te obriga a sair, foi o meu caso, mas aprendi muito com isso. Muito, Kênia. Sabe assim, de você não persistir no erro. A gente nunca perde, ou ganha ou aprende. É isso que a gente tem que instalar. Isso. Porque se a gente fala que perdeu, a gente vai ficar no vitimismo. Ai, eu perdi. Meu verdade. Deus, era eu, ó, depois da minha separação, olha por que eu entrei em depressão. Tudo que eu olhava à minha volta era diferente do que eu tinha enquanto eu estava casada. Enquanto eu estava casada, a gente viajava a cada 3 meses, eu morava num apartamento muito bacana, a gente trocava de carro, estava sempre com um carro novinho, se não estava com um carro novinho, direto alugava carro, ia lá na locadora, alugava carro. Então, assim, toda vez que a gente ia viajar, estava com um carro diferente. E aquela realidade eu não tinha mais, eu só tinha miséria e desgraça na minha vida. Então, eu fiquei presa no passado. Nossa, eu olhava foto TBT aí, foto de viagem de praia, e eu, ai, tadinha de mim. E ficava com dó de mim. Eu te entendo. Eu sei o que você está falando. Mas, para quem está aí na live agora, isso aí, nós estamos contando isso para mostrar para vocês que hoje nós somos libertas. Hoje nós conhecemos a verdadeira liberdade, né? E hoje nós podemos olhar para trás e confirmar tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Nós precisávamos passar por tudo aquilo para sermos quem somos hoje, né, Kênia? É isso. Ó, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. E eu espero que elas aceitem, porque elas estão conversando no comentário e eu quero ouvir elas aqui. Vamos ver. Uau! Tá desafiada. Elas estão conversando aí, eu quero entender essa história aí que elas estão conversando, todo mundo tá querendo entender. Vamos ver se elas vão aceitar. Mandei o convite aqui, que agora a live pode ser 4 pessoas, né? Nunca fiz isso aqui. Uau, que legal! Meu Deus, eu tô parecendo uma louca. Mas se tu pensou que eu ia dizer não, é ruim, hein? Adorei! Coisa boa!
Meu Deus do céu, tô parecendo uma doida. Seja bem-vinda. Adorei. Obrigada, Jair. Você tava amando. Tanto você. Ai, que legal. Ela achou que eu não ia fazer uso da minha liberdade. Uau! Parabéns! Gente, tô aqui com meu Ai, lá vem ela mostrar o dedo dela. Oi, galera! Aqui meu dedo. O dela. Oh, a Kênia pegou vocês de cheio, hein? É louca, gente. Eu tava aqui bem deitada. Tá cortando. Na cama, parecendo uma indigente. Eu também, legal. menina, eu tava deitada. Ah, que bom. Então vai, conta pra Não, gente. pelo amor de Deus, eu ponho um filtro aqui, porque, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Olha, pronto, eu tô parecendo a Barbie. Vocês são lindas. Não, pelo amor Imagina. de Deus. Então, galera, né, pelo amor de Deus, pelo menos esse olho. É bem esse dedinho que tem aí mesmo. Bem o do Mas meio, o que era mesmo que gente. vocês estavam conversando? Então, o que acontece? Não, Hã? fala, Bia, conta. O que acontece? Eu estava bem linda, separando a carne para fazer almoço. E aí, uma caixa de som que estava em cima da geladeira há 2 meses decidiu, por acidente, cair no meu dedo. Aí a bonita foi segurar. Ela torou o dedo no meio. Eu não conheço alguém na face da terra que quebrou essa parte aqui do dedo. Quem dirá essa parte? Eu quebrei quase que a unha mesmo, sabe? Não, assim, sem noção. Aí, o que acontece? Eu fui começar a me questionar por que eu tinha escolhido isso, né? Por que eu tinha acabado de ter uma aula sobre isso, acabado de ter uma aula sobre isso. E aí eles falaram, a partir de agora, tudo que acontecer faz parte do processo. Gente, não vai acontecer nada, o que tem pra acontecer? Aconteceu, né? Porque a vida tem que ter uma emoção. Aí, simplesmente, eu fiquei perguntando, né? O que eu ganho com isso daqui? Quando caiu a minha ficha, eu não sabia se eu chorava de dor, desespero, ou eu ria do meu jogo. Cadê eu, Eu comecei Kênia? a rir e chorar dentro de casa, vocês não estão entendendo. Tipo assim, muito. Ai, meu Deus, ao mesmo tempo, parecia uma louca. Falei, gente, alguém tinha que ter filmado isso, né? Mas o que acontece? O que eu percebi, né? Qual foi o meu jogo do inconsciente? Primeiro, quebrei do lado esquerdo, né? O lado da mamãe. Precisava de quê? De cuidado da mamãe. Segunda coisa, eu precisava me posicionar de uma forma com meu pai, porque eu precisava falar alguns nãos pra ele. Só que eu não tinha coragem de, né? Coitado do meu pai, não posso. Gente, eu não posso decepcionar o meu pai. O meu pai, não posso fazer isso. E aí, como o dedo me impossibilita de fazer o que ele queria que eu fizesse, era melhor quebrar o dedo do que falar não pra ele. Entendeu? Uau! Esse foi o jogo. Gente, na Meu hora que eu percebi Deus. isso, eu falei, cara, não é possível. E eu ri e chorava aqui de dor. De dor e desespero, né, gente? Porque é melhor rir do que... Ai, ai. Pois é, Mas agora, é isso. agora você entrega o seu recado pra Marcele. Marcele, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. É porque, Diga, assim, diga. eu também tô desde 2019 nessa, sabe? Eu estudo, inclusive, o Corpo Explica desde o ano passado, deve fazer 1 ano e meio, mais ou menos. E você viu que ele quebrou o braço? Então, menina, eu fiquei chocada. O Elton quebrou o Aí braço eu direito. lembrei de você na hora. Ai, ai. O que acontece? Não é porque a gente sabe do caminho, eu sabia que eu tinha que falar não. Eu sei que eu tenho uma facilidade muito grande de pegar os pesos pra mim. Por quê? Masoquista Sim. com rígida, né? Deixa comigo que eu dou conta de tudo, do mundo inteiro. E aí, como eu precisava me posicionar e falar não, e eu não conseguia, era melhor eu ter escolhido um dedo quebrado.
Ou seja, eu sabia que eu precisava falar não, mas eu não me posicionei, entendeu? Então, o que acontece? Talvez você tá vivendo um looping aí, igual eu tô vivendo lá de cá também. Você tá vivendo um looping de coisas que você sabe que você precisa se posicionar, mas é mais fácil acontecer incidentes, acidentes e etc. do que se posicionar. É por isso que você não sai do limbo, entende? Sim. E assim, essa coisa também de, eu não posso errar. Isso também tá bem conectado com a rígida aí, hein? Você pode errar sim. Total. Eu nunca vi, acho que uma pessoa com tanta rigidez. Minha filha, a senhora pode errar sim, senhora. A questão é, erre muito, mas em coisas diferentes. Né? Ou seja, pode deixar, eu vou pegar esse código aí. E aí, agora eu quero saber qual é o seu ganho repetindo o mesmo erro. Você conseguiu ter algum insightzinho aí? Não, eu creio que não sejam só. Então, enquanto vocês estavam falando aí, eu já estava processando isso dentro da minha cabeça, entendeu? Mas eu creio que tem uma série aí de coisas, de ganhos indiretos. E eu vou começar a eliminar isso, entendeu? Porque aí vai ser a forma de... Como é que eu vou dizer? De chegar mais rápido onde eu quero. Exatamente. É isso aí. Eu tenho uma ferramenta. Mas o importante é isso, porque não adianta a gente se cobrar algo, a gente está num processo, né, de evolução. Todos nós estamos. E é igual, eu já usei esse exemplo várias vezes. A vida, ela é feita de altos e baixos, né? Você pode ver ali, quando o eletrocardiograma ele é linear, é porque não existe vida ali mais. Então, nós temos a liberdade, sim, inclusive de errar. Entendeu? Então, a questão é justamente essa. Errar em coisas diferentes. Eu não quero mais quebrar um dedo pra não ter que falar não, entendeu? Então, a gente vai errar outra coisa agora. Né? É isso aí. Marcele, depois eu vou te passar uma ferramenta para você descobrir. Vai te ajudar nesse ganho indireto. Tá bom. Ferramenta. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui de uma forma divertida, gostosa. Foi muito delícia isso aqui. Foi ótimo. Foi mesmo. Eu também amei. Foi muito bom. A Marcele e Bianca, vou fazer isso mais. Nossa, total. Para que é doida. Eu tava aqui, ó, na minha cama. Do nada, já que surtou, alguém segura. Não, quando eu vi o convite aqui embaixo, eu falei assim, gente, não é possível. Mas eu falei, eu vou aceitar. Se ela tá pensando que eu não vou aceitar, eu vou aceitar. Falou que aceita. Gente, com certeza. Como é que é? Quer que uma rígida faz alguma coisa, é só desafiar ela. Exatamente. Falou, teve um dia que eu aquele virou e falou meu assim, ápice alto de psicopatia, é fácil fazer isso. Beleza. Teve um dia que aquele virou pra mim e falou assim, amiga, eu quero que você participe comigo de uma coisa, você consegue fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Falei, linda, eu consigo tudo. Não, ela usou a frase certa, você consegue? Aí já vem na cabeça, claro que eu consigo. Óbvio que eu consigo. Ai. Adorei isso aqui. Muito bom, gente. Com toda certeza. Jaíce, muito obrigada mais uma vez ter liberado os códigos aí da liberdade. Eu acho que você, em toda a sua história, em tudo aquilo que você já passou, você é a melhor pessoa para falar sobre liberdade e, mais do que falar, desfrutar, né? Desfrutar da liberdade pelo tempo que você não pôde viver a liberdade de fato, né? Sim. Obrigada, Marcele, por você ter aceitado o desafio aí, assim, do nada. Pá, pum. Bianca também. Imagina, obrigada a vocês. Jair, vou falar agora aqui ao vivo, você é um exemplo, de verdade, viu? Verdade. Acho que um monte de gente tem que se espelhar em você, porque a Kenny às vezes fica falando para as meninas, vamos lá, se destrava, coloca, dá a cara para bater, né? Tenta pela primeira vez, você só vai descobrir se você tentar, se você se jogar.
E você tá de parabéns por fazer todas Obrigada. essas tentativas e estar sempre aqui. Muito Eu obrigada, amei, viu? meninas. Nossa, vocês não têm noção o quanto que isso me ajuda. Estar com vocês é muito aprendizado. Vocês podem perceber que às vezes eu nem comento muita coisa no grupo, né? Mas eu amo ler tudo aquilo ali. A experiência que eu estou vivendo com vocês ali é muito gratificante. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Amém. Obrigada. Tchau, meninas. Gente, Bora um beijo. sentar. Obrigada. Tchau, um beijo. Até a próxima. Obrigada, menina. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Olha o dedinho. Tchau, Kênia. Obrigada, linda. Que é você, amiga? Mas- Ai, Beijo. Tchau, tchau.